Ketov, Haverins, Hakol, Becede, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos iniciar uma nova paraxá, tá? Paraxá Hashavua, aqui de Ekev, tá? Nós já vamos explicar já o que significa literalmente Ekev, tá? Então, no decorrer aqui da nossa leitura dessa porção, nós tratamos sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, então começamos aqui no capítulo 7, ainda estamos no livro de Sefer, né, Sefer HaDevarim, que é o livro de Deuteronômio. Estamos agora aqui começando o capítulo 7, o versículo 12, tá, da paraxá de Ekev. Então, sem mais delongas, vamos aprofundar aqui sobre essa paraxá Hashavua. Ó, o primeiro passo que diz assim, ó, Verhaya Ekev Tishme Et hamishpatim hale ushmartem vasitem otam vechamar, tá? Quer dizer o quê? Então será por causa, tá? Verhaya ekevi, será que por causa? Tismeu, se vocês ouvirem hamishpatim hale, né? Estes juízos, ushmartem, vocês guardarem, no caso eles aqui, vasitem otam, e fizerem eles, né? Vechamar, o que acontece? Hashem Elohecha leha et habrit vet hahesed Hashem isbala voterem. Deus, o teu Deus, dará para ti habrit, né? Et habrit, ou seja, a aliança, né? O pacto, et hahesed, ou seja, o pacto de bondade, Asher kenishba, ou seja, que jurou, que prometeu, lavoterra, que prometeu aos seus pais, tá? Então, o nosso primeiro passuco, ele já começa fazendo uma convocação, né? Se vocês obedecerem, se vocês guardarem, vocês escutarem todas essas leis, todos esses juízos, né? O Mishpatim, Deus, o seu Deus, vai te dar um pacto de bondade que ele fez com os teus pais, tá? É continuação justamente do que nós havíamos terminado lá na paraxá anterior, tá? Que Deus estava falando com o povo judeu sobre o motivo dele ter escolhido eles e eles estarem ali para entrar a terra de Eretz Kenean, tá? Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui dos outros passuques, vamos explicando, depois nós vamos voltar aqui para a gente explicar sobre a questão do início dessa paraxá, por que ela se chama Ekev, tá? Vamos lá, ó. Qual que será o pacto? O versículo 13 diz assim: Ele amará você, abençoará você, multiplicará você, ele abençoará o fruto do seu útero, o fruto do seu solo, o seu grão, o seu vinho, o seu óleo, a prole de seu gado e os melhores de seu rebanho na terra que ele jurou aos seus antepassados dar a você. Então, se vocês guardarem, observarem e praticarem todos esses mitzvot, todo esse o mishpatim, tá? Todos os mandamentos, todos os juízos que eu ordenei a vocês, tudo o que vocês tiverem, tudo o que vocês colocarem à mão, serão abençoados. O fruto do seu útero, no caso da mulher, o fruto do solo, né? A plantação, o seu grão, o vinho, o óleo, a prole até dos animais, tá? Você será abençoado acima de todas as nações. Não haverá varão estéril, não haverá um homem estéril, uma mulher infértil entre você e entre o seu gado. Então Deus fala assim: vocês serão um povo escolhido dele entre as nações, vocês serão abençoados mais que todas as nações, tá? E entre vocês não haverá infertilidade, tá? Amigos, esse assunto da questão da infertilidade, se nós formos olharmos desde lá de Gênesis, né, você vai ver que todas as matriarcas ali, tá, tirando ali Leia e Rachel, tá, ainda tem a questão de Rachel, tá, vamos lá. Você vê que era uma questão muito profunda dentro do povo judeu. Você vai ver que Sará, né, ela teve ali o seu filho aos 90 anos, tá? Você vai ver que depois a esposa de Isaac, né, a Rivka, no caso a Rebeca ali, também ela era estéril, né? Aí você vai ver Yaakov teve Leia e Rachel, né? A Leia e a Raquel. Você vai ver que Leia teve mais
dos filhos de Jacó do que Rahel, ela tinha mais dificuldade. Então essa questão dentro da Torá, ela é muito profunda, a ponto de você ver as mulheres, as matriarcas falando, dá-me filho, senão eu vou morrer, né? Eu não quero muito adentrar esse assunto, mas tem muitas histórias dentro do povo judeu mesmo. Quem conhece bem o Rebbe de Lubavitch, né? Ele tinha, né, essa questão, assim eu posso dizer assim, pôr a linguagem para que vocês entendam, né? Ele tinha uma ligação com Deus, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que não podiam ter filhos, né? Chegavam até o Rebbe de Lubavitch, ou mesmo até por através de cartas, que era comum pedir, e o Rebbe dar essa bênção, e a pessoa que era estéril, segundo os médicos, e não poderia de jeito nenhum ter filho, tá? Existe N casos de mulher com 50 e poucos anos, tá? Que puderam gerar um filho e ter uma gestação normal, tá? E isso era muito fundamental com o Rebbe. Muitas mulheres chegavam lá, passavam ali na fila do dólar, para quem já conhece, aos domingos, que o Rebbe ficava ali por volta das 11, 10 e meia, até, né, ficava ali até as 15, às 16, às 17 horas, ficava ali de pé, né, passando ali o pessoal na fila do dólar. Muitas mulheres pediam, homens pediam, e aquelas pessoas que eram praticamente estéreis segundo a medicina, tinham filhos saudáveis, tá? Existe N testemunhos sobre isso. É algo assim, fenomenal, tá? Só esse adendo aqui, voltando, porque nós comentamos sobre essa questão da esterilidade, né? Ou seja, Deus fala que se você andar, você não seria estéril. Deus manterá todas as doenças longe de você, Ele não trará sobre você nenhuma das doenças do Egito que você experienciou. Ele as dará a todos os seus inimigos, um passuque bem literal. Então, em relação às doenças, Deus fala que não terá no meio de vocês não teriam a experiência que tiveram ali no Egito. Você aniquilará todas as nações que Hashem, seu Deus, entregará a vocês. Não deixe que seu olho se apiede delas e não idolatre seus deuses, pois isto é uma armadilha tentadora para você. Essas paraxá que se seguem agora, elas comentam muito essa questão ainda da idolatria, porque o povo está para entrar em Canaã, e ali existem 7 nações e todas elas são idólatras, tá? E Deus fala bem para o povo judeu, quando vocês entrarem, não simpatize com ela, não tenham piedade aos olhos dela, são pessoas que são, não é nem a questão aqui, eu falo da idolatria, tá? A pessoa pode entender muito errado isso aqui, é a questão da maldade que envolve a idolatria. Talvez a pessoa não consiga entender, talvez ela só consiga olhar no literal, mas vamos parar para analisar um pouquinho aqui esse passuque. Você aniquilará todas as nações que Hashem, seu Deus, entregará a vocês. Não deixe que seu olho se apiede delas, e não idolatre seus deuses, pois isto é uma armadilha tentadora para vocês. Por que Deus fala que é uma armadilha? É simplesmente um culto idólatra, a pessoa está adorando algo que não existe, uma estátua, um pedaço de pedra, seja lá o que for. Por que Deus chama de armadilha? O que é uma armadilha? Armadilha é tudo aquilo que se prepara com o propósito de capturar algo, de ferir algo, né? As pessoas conhecem a armadilha que é feita para animais, a armadilha que é feita para pássaro, com o intuito de capturar. Então, se vocês permitem que essas nações continuem ainda com seus cultos e vocês ainda estão no meio delas, vocês vão ser capturados pela idolatria, vocês vão ser laçados pela idolatria. Você vê que a ideia aqui, a questão não é a idolatria em si, porque a idolatria realmente ela nada é, o ídolo nada é perante Deus. O problema é a causa e a geração que leva a pessoa, porque uma pessoa geralmente que ela é idólatra, ela adora algo que não é Deus, né? Nesse tempo aqui, a pessoa fazia o que? Ela sacrificava filhos, tá? Eram pessoas que matavam por qualquer coisa, eram pessoas que roubavam, que praticavam, né, a violência. Eram pessoas que a Torá não chamam de pessoas boas, são urachá, são pessoas ruins, são pessoas malignas. Faziam mal, né? Se nós formos pegar aqui para falar sobre cada nação aqui dessas 7, o que elas faziam, é muita coisa, pessoal. Não é coisas normais, tá? Latrocínio, não quero usar a palavra aqui por causa do YouTube, tá?
Mas são coisas assim que, se você for parar para analisar, não era um povo que era bom, tá? Não eram hospitaleiros, não gostavam de hóspede, tá? Nós lemos já sobre Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, tá? No português, o que eles faziam com os visitantes. Então não é uma coisa assim bem legal de se dizer, tá? Então a idolatria, ela leva a esse tipo de coisa. Se você ama Hashem, o Deus verdadeiro, e você sabe que todas as pessoas veio de Deus, todos são filhos de Deus, você vai fazer o princípio básico da Torá, que é ver a rápida lecha camorra. Você vai amar o próximo como a ti mesmo, tá? Então, quando você tem o Deus que criou todas as coisas, criou todo o ser humano, criou tudo, você vai entender que o seu semelhante é o seu irmão também. Vocês são irmãos, vocês todos têm um único Deus por pai. A idolatria não, a idolatria pede que você mate seu filho, ela pede que você faça mal para o seu semelhante, tá? Então gera-se isso. As pessoas acham que não, mas certos tipos de, infelizmente, de religiões, elas têm algo ruim por trás. Assim, a princípio não parece, sabe? Eu chamo muita atenção aqui porque muitas das coisas ela parece ter a aparência de ser bom, ter a aparência de bondade, mas lá no fundo, meus amigos, só tem a aparência, tá? Você pode dizer assim mesmo: essas nações são muito numerosas, como poderei expulsá-las? Você não deve temê-las, você deve sempre se lembrar o que Hashem, seu Deus, fez ao faraó e ao Egito. Então Deus fala aqui: se você chegar e ver que essas nações são muito poderosas, são maiores que nós, vai continuar aqui comentando, tá? Se lembre do que Deus já fez ao Egito, que era a maior potência daquela época. O que Deus fez com seus deuses, o que Deus fez ao faraó. Tá? As grandes provas que seus olhos viram, sinais e maravilhas, a mão poderosa e o braço estendido com o qual Hashem, seu Deus, tirou você. Hashem, seu Deus, fará da mesma forma com todas as nações que você teme. Hashem, seu Deus, também mandará um exame de vespa sobre elas, até que os sobreviventes, aqueles que se escondem de vocês, sejam destruídos. Então aqui é uma promessa de Deus que as nações que se oporem ali na entrada de Canaã, Deus também, além daqueles espalhassem eles, afugentassem ele ali, Deus enviaria vespas para que viesse atormentá-los, tá? Não seja desmoralizado por elas, porque Hashem, seu Deus, o grande e temível Deus, está em seu interior. Pouco a pouco, Hashem, seu Deus, expulsará as nações diante de você. Você não conseguirá destruí-las rapidamente, pois poderá haver muitos animais selvagens para você enfrentar. Então Deus fala assim, ó, por isso que nós sabemos que eles levaram 7 anos para tomar posse da terra e mais 7 para poder ali fazer a divisão das terras. Se você pega uma cidade, um local, no caso aqui, um reino onde já tem 7 povos, e você aniquila tudo uma vez, o que vai acontecer? Vai proliferar animais selvagens. Carniça, vão atrás, o espaço vai ficar maior. Então Deus fala assim, eu não vou abatê-las rapidamente por causa dos animais selvagens, tá? Rashi, ele comenta assim, ó: mas se eles cumprissem a vontade de Deus, eles não precisariam temer as feras, conforme está dito. As bestas dos campos estão em paz contigo, né? Conforme Jó diz, Jó 5, lá no versículo 23. Ocorre que Moshe sabia que eles futuramente iriam pecar. Ou seja, Moshe sabia o que iria acontecer futuramente. Alguns povos iam ficar, eles iriam se assimilar ali, iriam adorar os seus deuses. Então Deus fala para Moshe, e Moshe repete aqui e fala: não vou fazer tudo esse tempo, porque lá na frente vocês vão errar, então vocês vão ficar à mercê das feras, tá? Porque lembramos ali da questão de Daniel, na cova dos leões ali, o que aconteceu. Então se a pessoa está realmente servindo a Deus, fazendo conforme todos os 603 preceitos que Deus pediu a que o povo Israel fizesse, nem os animais se aproximariam deles. Vamos lá. Hashem, seu Deus, os entregará a você, a ele e ele os confundirá em grande confusão até eles serem destruídos. Ele entregará seus reis em suas mãos e você erradicará seus nomes de sobre os céus. Ninguém se levantará contra você até você os destruir. Existiam 31 reis ali dentro, tá? Então Deus vem e fala que ele que vai entregar todos na mão do povo.
judeu, porque eles eram uma minoria ali, e esses povos eram povos gigantes, né, os Anuquins, e tenham cidades ali fortificadas. Vocês queimarão as estátuas dos deuses deles no fogo, não deixe a prata ou o ouro que está neles, e o tome para você, de modo que você não fique tentado. A idolatria, que era feita ali com ouro, tudo, muitas vezes alguns dos ídolos estavam cheios de ouro, tá? Não pegue porque representa a idolatria. Isso aqui ele é muito profundo para a gente também tomar um certo cuidado do que nós temos dentro da nossa casa. Já comentei sobre isso, né? Nós não sabemos o fruto de certas coisas que vêm, né? A origem, ao intento, a intenção daquele que foi criada, aquela coisa que trouxemos para dentro da nossa casa, tá? Por causa deles, por isso é uma abominação para Hashem, seu Deus, né? Já diz bem claro. Não tragam nenhum ídolo abominável para dentro de sua casa, pois você ficará passivo de destruição como ele. Você deve detestar isso totalmente e abominá-lo por completo, pois isto é algo a ser destruído. Tomar cuidado com o tipo de imagens que nós trazemos para dentro da nossa casa, tá? Isso é muito... Você pode... Talvez você não saiba, mas quando você vai na casa de um judeu e ele é religioso, ele é praticante, você não vai ver muitos quadros, você não vai ver muita foto, figura de nada, tá? Porque a casa, né, Rabbait, a casa, ela também é um pequeno Mishkan. É um lugar onde a presença de Deus tem que estar, tá? Então você não pode ter muita coisa, imagens, porque muitas vezes você vai fazer uma tefilá, vai levantar a oração, eu já expliquei sobre isso aqui. Onde você ora, você não pode ter foto nem nada, para que num descuido você está orando, falando o nome de Deus, você olhe para aquela imagem e você ali inconscientemente, numa tefilá, você acaba passando, né, o seu olho sobre aquela imagem, você acaba transmitindo aquelas palavras sobre aquela imagem. Então toda essa questão ela é muito profunda, tá? Vocês assegurarão o cumprimento de todo o mandamento que eu ordeno a vocês hoje, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que eu jurei aos seus antepassados. Você lembrar-se-á de todo o caminho para o qual Hashem, seu Deus, guiou nestes 40 anos no deserto, para que se aflija. Isso foi para testá-lo, para descobrir o que existe em seu coração. Você cumpriria esses mandamentos ou não? Então daqui Deus fala, vocês ficaram durante os 40 anos no deserto ali, né? Aquela geração primeira padeceu ali. Essa está entrando nova, são os filhos daqueles. Então vocês passaram ali para Deus testar vocês, se vocês realmente estavam aptos a receber todos os mandamentos, se vocês estavam aptos a receber a terra para onde vocês iam, porque é uma terra boa. E se fosse para mim colocar um povo que continuaria fazendo aquela mesma coisa que aquelas 7 nações ali já fazem, né? Deus não teria feito isso. Por isso eu testei vocês. Os 40 anos foi para vocês limpar o que vocês estavam trazendo ali dos costumes dos egípcios, tá? Ele afligiu você e deixou faminto. Ele os alimentou com maná que você nunca experimentara, e nem seus pais experimentaram, para fazê-lo entender que o homem não vive de pão somente, mas sendo que o homem vive de todas as pronúncias da boca de Deus. Essa aqui é uma passagem bem famosa, né? Que nem só de pão o homem ele vive, mas tudo aquilo que sai da boca de Deus, porque o povo estava faminto. Deus foi lá e saciou eles com o pão dos céus, o maná, tá? E Deus fez isso e testou eles ali, para eles saberem que não é só de pão, vocês vivem pela palavra de Deus também, tá? Esse aqui é um assunto que nós poderíamos ficar horas aqui só falando sobre essa questão do lahen, né? Do lahen, o pão aqui, tá? E da questão do sustento de Deus. E porque não é só do pão, né? Não é a questão que você não vai, se você ficar sem comer, Deus vai te sustentar de forma espiritual. Não, não é essa a mensagem, entendeu? A mensagem ela é muito mais profunda do que isso, porque tudo provém de Deus. O alimento físico, o pão ali feito da farinha branca é uma coisa. Aquilo que nos sustenta, que nos guia, que nos faz, é como um pai e uma mãe que gera, né, uma mãe que gera um filho ali, né? A criança, além da amamentação, ela tem que ter todo o carinho, ele precisa se sentir cuidado, precisa ter o alento ali, enquanto o mesmo se alimenta. Você tem que entender que quem sustenta, que se uma criança ainda que ela for recém-nascida for deixada ali, ela morrerá. Então Deus fala, não é só o pão que sustenta, eu cuido de vocês, eu alimento vocês, tá? É um assunto, como eu disse, bem profundo aqui.
Pois nesses 40 anos, sua roupa não se rasgou sobre você e seu pé não inchou. Eu já comentei sobre isso aqui e falei que as roupas deles não rasgavam, que as roupas das crianças cresciam junto com eles, tá? Rashi ele traz um comentário aqui interessante. Eu já falei sobre uma nuvem, a nuvem de Deus, que acompanhava eles ali, que ela tinha várias funções. E uma delas era justamente lavar a roupa no corpo das próprias pessoas, tá? Mantendo a roupa sempre limpa e nova, tá? Irashi ele fala assim, ó, as nuvens de glória limpavam suas roupas e passavam de modo que elas pareciam roupas recém-lavadas, tá? Também os seus filhos, uma vez que eles cresciam, as roupas cresciam junto com eles, assim como a concha do caracol que cresce junto com ele, ou seja, a roupa acabia fazendo parte do ser humano ali. Então a criança crescia e a roupa crescia junto, porque a glória de Deus, aquela nuvem, ela não tinha só a questão de proteger eles do sol, ela servia também como para aplanar as rochas, os montes, passava para limpar o acampamento, tá? Seria, vamos dizer assim, como se fosse um lava-jato, não com aquela agressividade da água, mas eles passavam pelaquela nuvem, a roupa ficava limpa, cheirosa, tá? Se tivesse algum rasgo, era totalmente pelo meio ali da nuvem, voltava ao normal. Como eu falo, durante esses 40 anos, muitos milagres aconteceu com o povo judeu, tá? Hoje você tem uma roupa, ela logo na mente ela descarta, porque ela é de uma criança, né? Desculpa, uma roupa que é de uma criança, você perde logo, porque a criança cresce rápido. Imagine você, sabe, que aquela roupa cresceria com aquela criança, tá? Não essas roupas hoje que você vai comprar para a criança, tá cheio de animal nela, né? Óbvio que o adulto não vai crescer com ela, mas naquela época eram roupas que diferenciava, eram as cores. Então você crescia, normal você continuar usando, tá? E os seus pés não inchou, né? Isso significa que os pés do israelita não inchou como massava. Ele vem usar a palavra aqui hebraica, né? Como massak, batsek, como geralmente acontece com aqueles que andam descalços, tá? Ou seja, durante 40 anos vocês andando para lá e para cá, o seu pé não incha. Você vai daqui para ali para o centro, seja da cidade onde você mora, seus pés vão inchar. Eles não cometiam disso, tá? Que uma pessoa repreenda seu filho, assim também Hashem, seu Deus, repreenderá você. Só para nós pegarmos aqui, ó. Você deve saber em seu coração que da mesma forma que uma pessoa repreende seu filho, assim também Hashem, seu Deus, repreenderá você. É natural para quem é pai, tá? Pai, ele sabe que o filho, eu digo aqui o pai e a mãe, tá? Ele sabe que o filho, ele precisa entender, porque ele é uma criança, ele está aprendendo. Então o pai e a mãe que já têm vivência ali vai ensinar, filho, não faça isso, não faça aquilo. Ó, você tem que fazer isso para merecer aquilo, tá? Se você simplesmente dá tudo na mão de uma criança, aquela criança ela vai crescer e não vai saber o valor daquilo. Porque quando ela chegar no mundo, Deus o livre, ela não tiver o pai e a mãe, Deus nos livre, e o mundo não vai tratar ela como o pai e a mãe tratavam. Então ela não vai saber lidar com aquilo. Por isso, hoje em dia, criamos, né? Infelizmente, criamos crianças totalmente frustradas que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com o não sabem lidar com o fracasso, né? Porque se você vive perante Deus e a raça adulta não ensina que não existe fracasso. Simplesmente, se você não conseguiu alcançar certo algo, mesmo que você tenha se esforçado demais ou muito, aquilo muitas vezes não era, tá? Tem toda uma questão aqui do Talmud que fala que aquele que diz assim, que se esforçou para conseguir algo e não conseguiu, quer dizer que ele não se esforçou bastante. Tem todo um contexto, gente, é muita coisa realmente, como eu sempre falo aqui para se falar, não tem como a gente parar num ponto só e esmigalhar aquilo, né? Temos que passar aqui dentro dos Pasuk e depois nós adentramos esses assuntos separadamente, tá? Mas a ideia de um pai que cuida de um filho é isso. É aquilo que eu já sempre conto aqui. Acho que é o melhor exemplo de todos. Eu vou repetir novamente, caso você não tenha visto nos demais vídeos. Deus não castiga ninguém. O pai ele não castiga o filho. O filho que faz e apronta as coisas, as consequências vêm sobre os seus próprios atos, né?
Eu sempre comento aqui, se tem uma tomada, a tomada ela dá uma descarga elétrica, e o pai fala para a criança, não coloque o dedo ali, aquilo vai te machucar, vai te ferir. A criança ela não sabe o que é aquilo ainda. Ela vai lá e coloca, ela tomou aquela descarga, doeu, ela vai correr para o pai. E foi justamente aquele que avisou. Mesma coisa é Deus falar aqui, ó, tá? Eis que eu coloco, nós vamos ver mais para frente, está aqui a bênção e a maldição. Escolhe o que é bom. O pai falou, não faça isso, o filho vai fazer aquilo. As consequências vão vir dos nossos próprios atos. Então sigamos os mandamentos de Deus, que é o que nos previne de nos machucarmos, de nos ferirmos com qualquer tipo de coisa que o mundo tem para nos ferir, tá? Esse é um assunto muito profundo, mas vamos continuar aqui. Você deve guardar os mandamentos de Hashem, seu Deus, para seguir seus caminhos e temê-lo. Pois Hashem, seu Deus, está trazendo para uma boa terra, uma terra com fluxo de águas, fontes e águas subterrâneas, que fluem em vales e montanhas, uma terra de trigo, cevada, vinhos, figos e romã, uma terra de olivas, aleaginosas e mel, uma terra onde você comerá pão sem pobreza, nada lhe faltará nela, uma terra cujas pedras são ricas em ferro e de cujas montanhas você extrairá cobre. Você comerá e se saciará, você então abençoará Hashem, seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Tá? Uma coletânea aqui de passuques que nos falam da grandeza da terra de Israel, que é uma terra que ela é cheia de riacho, que é uma terra que tem vários lagos subterrâneos, é uma terra que tem bastante cobre, é uma terra que tem bastante ferro, uma terra que você vai se saciar dela porque ela produz de tudo, tá? Então Deus prometeu aqui o povo de Deus, se vocês adentrar e continuar guardando minhas mitzvot, desculpa, vocês vão usufruir do melhor dessa terra, que é Eretz Israel. Eu já comentei com vocês aqui, tá? Esse foi o último passuque aqui que nós lemos. Já comentei para você que durante todo o tempo que Israel ficou na mão dos outros povos, ficou na mão dos ingleses ali, ficou na mão dos árabes, ela nunca produziu. Sempre foi um deserto. Isso eu não estou falando aqui de Bíblia, não estou falando de Torá, eu estou falando de ciência. Antes de 1948, quando Israel fundou ali, tomou como Estado, vários outros povos passaram ali e ninguém conseguiu fazer com que aquela terra ela crescesse, que ela germinasse, que ela desse fruto. Só foi quando o povo judeu veio para lá, adentrou, até o deserto começou a florescer. Até onde não tinha água começou a ter. Promessa de Hashem sobre em cima do povo judeu. Promessa de quem Deus deu para Abraham, Yitzhak e Yaakov, a sua descendência. Através dele a terra começou a florir. E aí em pouco menos tempo, nós pegamos de 48 para cá. Nós não temos nem 100 anos de Estado de Israel. E a terra, Israel já é uma das maiores potências tecnológicas na área da medicina. Entre várias outras, gente. Através do povo Yehudi, através do povo, se eles continuar, observar meus estatutos, meus mandamentos, Baruch Hashem, como boa parte hoje faz em Israel, a terra vai produzir, ela vai dar fruto, ela vai ter água onde não tem. Como eu falo, eu não preciso estar aqui dentro, porque as pessoas têm uma ideia, né? Agora já falam para um público que não é nem Benenoa, nem religioso, nem é de outras religiões. É uma pessoa mais cética mesmo. Ela não entende que isso aqui não é uma religião, que isso aqui é um fato histórico. Que ela não consegue esconder o fato de Israel, do povo judeu, existir até hoje. E todas as grandes potências, nações não existirem, estarem em museu ou no Wikipedia. Ela não consegue entender que isso não é religião, que isso aqui é um fato. Que isso que o Criador deu, o manual da destruição do ser humano, fez com que o povo judeu fizesse que aquela terra ela produzisse frutos, ela desse água, que ela produzisse no deserto plantações. Tá? Esse foi o nosso último passuque. E o seu último passuque diz bem claro: você abençoará Hashem, seu Deus, pela terra boa que ele lhe deu. Essa aqui é a parte da oração que nós fazemos toda vez que nós fizemos uma grande refeição chamada Birkat Hamazon.
é uma prece de agradecimento a Deus pela refeição, por Deus nunca ter deixado faltar nada sobre nossas vidas. Tá? Toda vez que fizemos uma grande refeição, sempre agradecemos a Deus com o Birkat Hamazon para agradecer pelo alimento que Ele nunca nos deixa faltar. Meus amigos, esse foi o último passo que eu quero voltar aqui justamente com vocês na questão de Ekev, tá? Eu não comentei, mas vamos lá. Então, quando diz aqui o primeiro passuque, né, Verhaya Ekev, que quer dizer justamente como resultado, né, por causa, tá? Só que a palavra Ekev também ela tem um outro significado, tá? Eu vou ler aqui com vocês para a gente adentrar sobre esse sentido. Diz assim, ó. Porque a Torá usa o termo Ekev, que também significa calcanhar. Isso, lembra de Yaakov, tá? Vem daqui de Ekev, ao calcanhar. Rashi, ele sugere assim, se vocês cuidarem dos mandamentos menores que a pessoa tende a pisar com os calcanhares, então Deus manterá a sua promessa a vocês. Ou seja, Deus quando fala aqui no começo, Verhaya Ekev, ou seja, se vocês não pisarem nos menores mandamentos, que são, né, aos olhos do ser humano os menores, vocês também justamente receberão todas essas promessas que se seguem nos passuque adiante. Tá? Então esse é um comentário de Rashi. Já o Midrash ele fala assim, ó. Davi disse, mestre do universo, eu não temo os preceitos importantes da Torá, porque é óbvio que eles são importantes, né? Os preceitos maiores. Eu temo os preceitos menores, porque talvez eu seja leniente com eles por eles serem menores, e o Senhor disse, cuide de um preceito menor da mesma forma que de um mais importante. Assim o versículo diz, por guardá-los há uma grande recompensa, né? Ekevirav, uma grande recompensa, Ekev, um sábio por causa dessa grande recompensa, tá? Lá no Salmos 19, versículo 12. E também está escrito, o quão grande, grande, é sua bondade que o Senhor derrama sobre aqueles que o temem. Isso se refere à recompensa por observar preceitos menores. Então daqui o Midrash ele nos ensina que Davi, ele tinha medo de desmenosprezar os menores mandamentos, enquanto os grandes nós sabemos que são grandes por si só. Então as menores coisas nós devemos tomar cuidado. Por isso que a palavra já começa a berrar e tomar cuidado para não pisar naquilo que é menor, que parece aos nossos olhos menor. Tá? Já a Hassidut, só para nós terminarmos, meus amigos, essa é uma paraxá um pouco maiorzinha mesmo, que ela está começando, mas eu vou ler para vocês aqui uma introdução do que quer dizer justamente toda essa porção da paraxá dessa semana de Ekev. Tá? Diz assim, a palavra Ekev literalmente significa, né, por quê? Ou como resultado de. Como no começo da nossa porção, como resultado de vocês observarem e escutarem esses mandamentos, né? Um outro significado da palavra Ekev é calcanhar. No contexto de nosso versículo, isso tem duas implicações. Primeira, que nós devemos ser cuidadosos em observar até mesmo mandamentos relativamente menores que nós podemos nos sentir tentados a pisar com os calcanhares, como nós já lemos no comentário de Rashi. B, nosso sábio se refere ao período imediatamente anterior à vinda do Mashiach como Ekev, que nós conhecemos como que é o calcanhar do Mashiach. Assim explicou o Tzemach Tzedek, né, que é um grande sábio. Nosso versículo alude ao período pré-messiânico, quando o povo judeu eventualmente escutará estas leis e retornará a Deus. Está no Or HaTorá, isso aqui. Então, dentro do judaísmo, é conhecido muito essa geração que nós vivemos, como o calcanhar do Mashiach, porque nós estamos já próximo à revelação de Mashiach, estamos próximo à era do Mashiach, nós somos a última geração, tá? Se você não sabe, fique sabendo agora, nós somos a última geração pré a vinda do Mashiach. Isso nos disse o Rebbe de Lubavitch, que nunca errou nada do que ele disse. Tá? É um assunto, depois futuramente vamos trazer um vídeo falando sobre um pouquinho do Rebbe de Lubavitch, para que nós venhamos a entender, quem não conhece. Tá? Então fala que também a palavra Ekev, como começa aqui, ela representa isso. Estamos no calcanhar, nós somos a geração pré-Mashiach. Tá? Aí pergunta assim, qual é a conexão entre essas duas importantes interpretações? A ausência do templo sagrado tem claramente um efeito prejudicial na saúde espiritual do povo judeu, ou seja,
A falta do templo hoje, ele influencia bastante na vida do povo judeu. Tá? Não só no povo judeu, como nós também em Benenô, influencia muito. Por quê? Vamos continuar aqui, nós vamos entender. Na época do templo, o âmago espiritual do judaísmo era facilmente acessível, era simples para as pessoas manterem sua conexão inspiradora e significativa com o seu Criador. Tá? Ou seja, deixa eu tentar explicar para vocês aqui de uma maneira mais simples. O templo sagrado, o Beit HaMikdash, ele tinha a função justamente de ser um condutor da presença de Deus. Não só para o povo de Yehudim, como para todo mundo. Sabemos que a luz que vinha de dentro do templo, ela expandia para todo mundo, trazendo bênção para o mundo inteiro. Aí eu falo para você, é fácil você estar dentro de um templo, tá? E você falar ali, né, como... Eu posso falar dentro do judaísmo, como posso falar também fora do judaísmo, porque 5 anos da minha vida também foi fora do judaísmo, uma religião muito conhecida de todo mundo, né? Que é o cristianismo. Então, o que está querendo comentar aqui é justamente isso. É fácil você dar glória a Deus, louvar a Deus, enquanto você está dentro do templo. Falar que você acredita, que você tem fé, que você é isso e aquilo. Mas quando você está fora, é aí que realmente deveria se fazer jus àquilo que você diz ser lá dentro. Nos passuque anteriores, nos versículos anteriores, na paraxá anterior, melhor dizer assim, a gente comentou sobre isso, que o judeu não tem o foco de sua vida na sinagoga, porque sinagoga não é um templo, não é um lugar de culto, não é um lugar de adoração. O judaísmo não tem esse conceito. O judaísmo tem como adoração, né? Vamos colocar assim, porque não existe essa palavra também dentro da Torá. O judaísmo tem como um serviço a Deus a sua vida. Eu já comentei com vocês aqui que ao levantar e ao deitar, toda a vida de todo judeu ela é regida pelos mandamentos de Deus. Deitou, levantou, abriu os olhos, moderani, lefaneha, melechai, vekayan, shirehazdabi, nishmati, beniderar, abal, emunaterra. Você já reconhece que você está vivo porque Deus, com a tua misericórdia, devolveu a tua alma. E porque a fé dele em você, a emuná dele em você é grande, por isso ele acredita em você e você acorda. Depois você tem todo o processo, levantar, você fazer lavagem das mãos. Você começa com as bênçãos matinais, você agradece a Deus por ter dado ao galo sabedoria para ele distinguir o dia da noite. Você agradece a Deus que deu olhos, que abriu os olhos aos cegos. Você agradece a Deus por tudo. Você tem uma série de bênçãos que você faz na manhã. Graças a Deus, nós também, nós também fazemos isso. No decorrer do nosso dia, seja na rua, no trabalho, você vai transmitir isso. Falando, não, porque o judaísmo não é uma religião proselitista, nunca foi. Nos seus atos, naquilo que você condiz com o que você onde está, seja no trânsito, seja na rua, no trabalho. Você tem que transparecer ser uma pessoa correta. Você tem que ser uma pessoa que onde você está, você observa as leis daquele lugar, seja um estado, seja uma região. Porque os olhos de Deus estão constantemente sobre você. Os mandamentos de Deus estão sobre você. Você não pode roubar. Você não vai no mercado, você compra algo, a caixa vai lá e te dá um troco a mais, você fala, Deus me abençoou. Não, você devolve porque aquilo não é teu. Se você está dentro de um veículo e a pista pede 50, você não vai dar 60, 70. Se você vai para um julgamento de um amigo, seja quem for, um colega de trabalho, você não vai mentir para o juiz para beneficiar o teu amigo. Você não vai contar mentiras na procura de um emprego porque você não tem aquela qualificação e você não tem aquele curso, falar que você tem aquilo. Você vai ser sincero e falar, eu não tenho, mas eu sou apto a me conseguir essa vaga pelas minhas qualidades. Você tem que transparecer uma pessoa o máximo possível correta mediante todas as situações. Não adianta você pegar um final de semana, um domingo, eu não sei, tá dentro de um templo, tá?
dentro de uma sinagoga, dentro do templo que você frequenta, você lá cantar, falar isso, falar do amor de Deus, pregar como as pessoas, e chegar lá fora e agir totalmente de acordo, totalmente desacordo, desculpa. Isso não condiz com o que Deus pede de nós. Deus fala, nós falamos no livro de Vaikra, medidas e pesos justos. Você não deve andar com coisas, no caso da Torá ali, ela está falando justamente daquela medida de peso que você colocava na balança para balancear o peso da mercadoria. Deus fala para você andar com pesos justos. Agora você me vai e quebra regras, achando que Deus está fazendo aquilo porque... Não, o judeu, a sinagoga é só uma parte da sua vida. A sua maior parte é dentro da sua casa, no que ele trata a esposa, como ele trata os seus filhos, no como ele é no emprego dele, como ele é na rua, como ele é no trânsito. Não existe esse negócio de que você, só porque Deus, né, tem aquela questão, eu estou salvo, eu vou viver a vida aqui conforme não vou seguir lei nenhuma. Sabe, é isso que não me cabia naquela época lá atrás. Eu não conseguia entender se Deus fala para a gente andar corretamente, fazer as coisas, as pessoas andam, ou seja, você lá dentro do templo é uma pessoa, lá fora você age como qualquer outra. Qual que é a vantagem disso? Isso se chama clube. Quando você vai para um lugar e você lá se diverte, faz uma coisa, você sai para fora, você é outra pessoa, isso se chama um clube. Por isso que o judeu, ele é totalmente diferente. O Yehudim, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser aquilo que ele é fora, não lá dentro. É isso que o mundo não aceita, não consegue entender. Tá? Então, meus amigos, essa é uma explicação básica sobre a questão do Ekev, que também é um calcanhar. Tá? Toda essa questão nós falamos aqui sobre o templo, e o templo ele vai voltar a ser essencial na vida do judeu. Vamos só terminar aqui para você entender o outro lado oposto. Então você entendeu o que é? Você tem a influência de um lugar, de um templo, aí você vai fazer as coisas corretas lá dentro, lá fora você vai fazer diferente. Vamos entender aqui, ó. Na época do exílio, entretanto, o exílio foi quando eles foram para a Babilônia, foi destruído o templo, tá? Na época do exílio, entretanto, é uma luta meramente sustentar a observância básica das mitzvot que dirá atingir uma apreciação espiritual delas. Então, no exílio, quando você está fora, não tem mais um templo, é mais difícil você viver realmente com aquilo que você fazia enquanto tinha um templo. É o que nós acabamos de dar o exemplo aqui. Dentro é fácil, fora fica mais difícil você observar as mitzvot. Fica mais difícil você olhar perante o mundo e você falar, eu tenho prazer em cumprir os mandamentos de Deus. No entanto, há realmente uma vantagem singular ao nosso relativamente desalentador, né, exílio judaico que as pessoas espiritualmente nutridas da época do templo não possuíam. Então ele vai fazer aqui um contraste da diferença daquela geração que tinha o templo e dessa geração do que nós somos hoje que não tem mais o templo. Pois basicamente somos nós que demonstramos o verdadeiro compromisso com os valores judaicos, pois nós permanecemos dedicados a Deus a despeito do fato de não sermos facilmente inspirados a amá-lo e temê-lo, ou seja, qual que é quando que nós sobressai com a geração passada? Nós não temos o templo. Então, se nós não temos o templo, nós sobressaímos porque nós hoje, sem o templo ali, para nos tornarmos, né, como ele próprio diz aqui, inspirados a amá-lo e a temê-lo, hoje nós fazemos isso sem nós termos. Ou seja, na nossa própria vida hoje, sem ter o templo, ansiamos por cumprir os mitzvot de Hashem, guardar os seus mandamentos. Enquanto aquela geração fazia porque tinha o templo, estava perto, e hoje nós não temos, então nós nos esforçamos. E muitas vezes com amor verdadeiro, emuná verdadeira, fazemos com prazer os mandamentos de Deus. Nós vemos Deus
nós não vemos Deus ou sentimos Deus, pois nossa geração é meramente o calcanhar da sensibilidade espiritual, nível mais baixo. Mas essa também é a nossa vantagem. Nós servimos a Deus independente de nossos sentimentos de inspiração. Esta é a marca do comportamento genuíno, verdadeiramente. Quando você está dentro de um templo, você está cheio aquele contágio da alegria das pessoas, então você vai ali, canta, louva, né? Eu estou falando já do fora do judaísmo, porque não tem isso, tá? Como o meu público não é judeu. Então você entende que lá é fácil, mas lá, quando você está fora, é aí que é o mais importante. Então essa geração do judaísmo hoje, que não tem o templo, que hoje cumprimos o mandamento sem ter um lugar ali onde a Shekhinah de Deus era totalmente visível, mas fazemos com bom grado, essa é o verdadeiro e genuíno serviço a Deus. Tá? Portanto, tendo atingido o calcanhar de Mashiach, nós não mais queremos pisar os mandamentos menores, pois a distinção entre menor e maior somente é significativa para aqueles que apreciam e compreendem o verdadeiro valor das mitzvot, como os judeus da era do templo. Então, ele vem e fala que justamente nós não devemos fazer essa distinção de menor ou maior, porque nós estamos no exílio, nós estamos na galut, então todos os mandamentos aos nossos olhos são preciosos. Tá? Nossa grandeza, no entanto, é nossa simples emuná, nossa simples bitarron, nossa simples crença em Deus, nossa simples vontade de servir a Deus. Nossa abordagem não sofisticada do judaísmo nos conecta com o propósito, com o próprio âmago da essência de Deus, que é simples e desprovida de qualquer multiplicidade. Servimos a Deus na nossa emuná e no nosso bitarron, na nossa crença e na nossa confiança em Deus. Não por causa do tempo, mas porque Deus assim nos ordenou. Não existe mandamento menor, não existe mandamento maior. Para Deus todos são iguais. E devemos também ter essa visão. Que ainda que nós estamos no exílio, tanto os judeus como os Benei Noah, nós sabemos que devemos fazer hoje tudo que estiver ao nosso alcance. Todas as mitzvah que podemos cumprir perante Hashem, devemos cumprir com orgulho, com fé, com emuná, com bitarron, com confiança de que nós estamos realmente Ekev HaMashiach, nos calcanhares do Mashiach, e que a redenção está para chegar. Meus amigos, esse vídeo ficou bem grande, o assunto era muito profundo, né? Parece que não, mas só a palavra Ekev, ela traz muita coisa. Mas espero que a mensagem tenha sido bem profunda, que possamos entender verdadeiramente a verdadeira vontade de Hashem para nossas vidas. E você que chegou até aqui, desde já agradeço. A você que já me acompanha, toda Arabá. Você que é novo no canal, nos prestigie, deixe o seu like, deixe o seu curtida, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Gostou da tradução original da Torá, da interpretação correta aqui do Passuk, dos Passuquins, versículo? Comente, tá? Deixe aí um like, compartilhe. E não dê mais, meus amigos. Ekev HaMashiach, estamos no calcanhar do Mashiach. Que ele se apresse a se revelar no nosso dia, reconstrua o terceiro templo e que todo esse serviço que nós fazemos hoje com a presença de Deus ainda no templo seja maior, tá? Amigos, fiquem com Deus mais uma vez, tá? Essa foi a primeira parte da nossa Parashá, Shavua de Ekev. Se Deus quiser, se Mashiach se revelar ainda hoje, que seja hoje, né? Continuaremos lá em Jerusalém, com o Mashiach nos explicando ainda mais profundo sobre essa porção. Se não, nós estaremos aqui na segunda-feira com a nossa segunda parte das Parashá de Ekev, tá bom? No demais, meus amigos, Toda Arabá, fiquem com Deus, muito obrigado mesmo. Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso em tudo que você for fazer e colocar a sua mão, e Parnassá, vindo da parte de Deus, o sustento vindo da parte de Deus. É o que eu desejo sobre todos nós nesse dia. Toda Arabá, Lehitraot. Até mais, amigos. Tchau, tchau.